Olá pessoal, eu me chamo Flaviane, eu sou assistente social, sou graduanda em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão. Eu estou aqui hoje para tratar com vocês sobre um assunto que tem sido bastante recorrente, diante do cenário que nós estamos vivenciando, que é um cenário de crise em saúde decorrente de uma pandemia. E esse assunto está voltado para a ansiedade. Então, eu me senti estimulada a estar fazendo esse vídeo em decorrência de ter nos últimos dias recebido ligações, recebido mensagens vindas de familiares, de amigos, parentes, pessoas próximas e conhecidas que têm passado por essa situação de ansiedade, têm desenvolvido sintomas de ansiedade e que não sabem o que fazer. Então, imaginando que um número muito maior de pessoas no mundo inteiro pode estar passando por uma situação parecida ou ainda pior, eu me senti sensibilizada a construir esse vídeo e trazer uma abordagem sobre o assunto, que é a ansiedade. Então, nós estamos vivendo num contexto onde sintomas como estresse, ansiedade, medo, insegurança, pânico são perfeitamente normais as pessoas estarem sentindo diante de tudo que está acontecendo. E geralmente esses sintomas eles são ocasionados pelo excesso de notícias ruins que a gente tem acesso diariamente, pela qual nós somos expostos diariamente. Pode vir também em decorrência da quantidade do número de mortes, de número de óbitos em todo o mundo e agora no nosso país também, em decorrência do aumento do número de casos e, consequentemente, desse despreparo, dessa falta do não saber lidar com o desconhecido, com algo que é novo, com algo que nós ainda não temos uma possibilidade de cura e de prevenção garantida, Então, é perfeitamente natural que nós sintamos tudo isso, todas essas sensações. Diante disso, uma boa parte da população, por não estar sabendo lidar com essas questões emocionalmente, acaba apresentando os sintomas de ansiedade. Então, ninguém precisa se culpar, ninguém precisa se cobrar por estar passando por isso, porque é perfeitamente compreensível diante desse cenário de tensão pelo qual nós estamos todos passando. Antes de mais nada, é muito importante nós termos consciência, tomarmos conhecimento de que a ansiedade, de que o medo são fenômenos perfeitamente normais e naturais que todos nós sentimos. Então, todo ser humano em algum momento da vida vai passar por situações de ansiedade e de medo. E aí a ciência acaba caracterizando essas sensações, esses sentimentos como mecanismos de defesa, como mecanismos de sobrevivência da espécie humana. Então, são eles que nos alertam sobre situações de perigo, sobre situações de estresse e que nos impedem, faz com que nós sejamos impedidos de nos expor a essas situações. A ansiedade ela é caracterizada como um sentimento de preocupação, nervosismo, desconforto que é gerado por um fenômeno ou por uma situação específica, que pode ser uma doença, pode ser a perda de um ente querido, uma separação, a perda de um emprego ou uma outra situação pela qual nós não temos controle, nós não temos previsibilidade. Então, diante disso, o futuro incerto, ele acaba sendo antecipado mentalmente e geralmente essa antecipação ela vem de maneira pessimista e negativa por parte do ansioso. Então, esse é um conceito de ansiedade que todos nós temos, todos nós passamos, todos nós
ditas pessoas normais sentimos. A ansiedade, ela só vai passar a ter uma característica patológica ou de doença mental a partir do momento em que ela atinge um grau de extremidade, um grau elevado, um grau de ansiedade aguda, né? E passa a oferecer prejuízos e riscos ao desempenho de uma pessoa. A pessoa é impedida de ter uma vida normal. Uma pessoa que tem uma ansiedade patológica, ela sente todos os sintomas da ansiedade normal, no entanto, com muito mais intensidade. A ansiedade, ela também é caracterizada, né, como ela apresenta sintomas tanto fisiológicos como psicológicos. Então, entre os sintomas fisiológicos, nós podemos citar taquicardia, tremores, palpitação, sudorese, entre outros sintomas físicos. Já entre os sintomas psicológicos, nós podemos citar o medo persistente, preocupação excessiva, pensamentos negativos e pessimistas recorrentes por parte do ansioso patológico. Trazendo isso para o contexto que nós estamos passando, o contexto de Covid-19. A gente sabe, a gente tem acompanhado diariamente por meio dos noticiários, por meio na TV, por meio da internet, né, que a ciência, que os cientistas, os pesquisadores, eles têm se esforçado ao máximo para adquirir, né, o maior número de informações sobre a doença, sobre o coronavírus, e de ter possibilidades de cura e de prevenção para essa doença. No entanto, mesmo diante de todos esses esforços que vêm sendo feitos, a incerteza e a ausência de precisão ainda tomam conta desse cenário, né? Ainda são muitas. E isso acaba fazendo ou tornando-se fatores, né, que contribuem para que o nosso cérebro ele crie cenários de medo, crie cenários de ansiedade e de pânico. Diante do elevado número de morte, número de óbitos decorrentes da doença, eu passo também a sentir o medo da morte, medo de que isso me atinja, passo a ter medo de que algum familiar ou alguma pessoa próxima a mim seja contaminado, medo de ser contaminada. As pessoas que tiveram o seu emprego, a sua renda, né, podem ter a sua renda atingida durante ou após a pandemia, também passam a ter esse medo, entre outros públicos, né, que se tornam alvos fáceis da ansiedade. Então, diante de tudo isso, tem se tornado difícil mesmo para as pessoas tentar controlar, né, essa ansiedade e impedir que ela avance para um nível, para um estágio de pânico, que já é um estágio mais grave da ansiedade, né, que é caracterizado pelo medo excessivo, pela ansiedade aguda, disfuncional, incontrolável e perturbadora por parte de quem sente. Então é importante também trazer que um aspecto, assim, uma dica, né, muito relevante, né, para quem na forma de lidar com a ansiedade ou com as crises de ansiedade, é o autoconhecimento, é o conhecimento sobre si mesmo, o conhecimento sobre o seu quadro, sobre os seus sintomas. O autoconhecimento, ele vai me possibilitar identificar quais são as situações ou que pode estar desencadeando a minha crise de ansiedade ou os sintomas que eu venho sentindo. Por exemplo, trazendo para o nosso contexto, se for o excesso de notícias ruins pelas quais eu me exponho todos os dias, né? Então, eu preciso tomar consciência disso, de que essas notícias estão me trazendo prejuízo, e eu preciso me afastar por um tempo disso, parar de ver telejornais, parar de abrir essas notícias ou de entrar em contato com redes sociais que trazem essas notícias. Se for, por exemplo, as fake news, né, que cresceram, que se ampliaram nesse período, né, são muitas as notícias falsas que são propagadas nas redes sociais. Então, se for isso,
eu preciso também tomar consciência, preciso me afastar, parar de dar tanta importância, né, para as notícias que estão vindo de sites ou veiculadas por páginas desconhecidas, por páginas não confiáveis, e passar a acessar, né, sites mais seguros, extrair notícias diretamente de páginas como o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, assistir ou ler entrevistas de profissionais da saúde que têm experiência nesse assunto, tomar muito cuidado mesmo com essa questão da divulgação ou do compartilhamento de notícias falsas, né, porque isso contribui muito para o desenvolvimento de pânico, né, e ansiedade na população. Então é importante que a gente valorize mesmo as informações que são verdadeiras. Então, se eu não tenho certeza se essa notícia é falsa ou é verdadeira, então o ideal é que eu não compartilhe. Então isso vai me possibilitar ter uma visão mais clara sobre o fenômeno, mais segura sobre o que está acontecendo, e uma melhor forma de lidar, né, com essa situação. Outra forma de controlar a ansiedade é através de uma análise racional sobre os riscos de contaminação. Então, por exemplo, na minha cidade, tem casos confirmados de coronavírus? Se possui casos confirmados, então eu preciso redobrar os cuidados de prevenção. E caso negativo, eu preciso manter os mesmos cuidados, mas sem essa preocupação excessiva. As pessoas com quem eu, juntamente com as pessoas com quem moro, nós estamos tomando, né, os devidos cuidados, usando máscara ao sair, fazendo uso do álcool em gel, lavando as mãos da maneira correta e com regularidade, mantendo o isolamento social, que é tão importante. Se sim, então não tem por que criar cenários de pânico mentalmente. Então a gente sabe que o surto de coronavírus levou, né, ao isolamento social, e isso provocou uma mudança drástica na rotina de todos nós. Então, muitas vezes, né, essa falta do não saber o que fazer, né, com o tempo livre, ou uma rotina que acaba se limitando, né, à busca por informações sobre a doença todos os dias, pode acabar se tornando um facilitador para o surgimento da ansiedade. Então, o ideal é que você crie uma rotina que busque ocupar o seu tempo de uma maneira produtiva, de uma maneira saudável e benéfica, e agregue benefícios tanto à sua saúde mental quanto à sua saúde física, porque a gente sabe que uma interdepende da outra. Então é importante que nesse momento a gente crie hábitos saudáveis, como a alimentação saudável, a prática de exercícios físicos em casa mesmo, aproveitar esse tempo para colocar as leituras em dia, ler bons livros, assistir bons filmes, séries, dormir bem. Os pais que têm filhos em idade escolar, aproveitar esse tempo livre para trabalhar as dificuldades de aprendizagem dos filhos, a aperfeiçoar as habilidades de leitura e de escrita. Enfim, é um momento para estarmos mais perto de quem amamos, dos nossos familiares, e para estarmos mais conectados conosco, né? Porque assim, mesmo diante de um cenário de crise, né, de um cenário de caos, é muito importante que a gente tenha tranquilidade, que a gente tenha equilíbrio e resiliência para passar por mais essa crise, que infelizmente não é a primeira e nem será a última que a humanidade vai passar. Então a gente já passou por outros momentos na história, né, por outras crises em saúde, vindas de pandemia e de epidemias, né, provocadas por vírus, por bactérias ou outros tipos de micro-organismos. Foram crises que deixaram, como toda crise, deixam danos, perdas, mas a humanidade conseguiu passar por elas. O ideal é que a gente se mantenha assim confiante de que tudo isso vai passar, né? Em outros momentos da história, tivemos o exemplo da peste bubônica, tivemos o exemplo da gripe espanhola, da gripe suína, e agora estamos passando por mais essa.
mesmo diante de tudo isso, de todas essas tentativas que vêm sendo feitas, né, com relação à ciência, de tentar uma solução, um controle, né, para essa doença pela qual nós estamos passando, nós vivemos, é inegável que a gente ainda vive, né, um cenário de incerteza, um cenário de verdades incertas, né, com relação ao coronavírus. Então, diante disso, o que nós, enquanto população, podemos fazer nesse momento é justamente de tentar seguir as orientações, de tentar seguir as recomendações de prevenção que deram certo em outros países que já passaram pelo surto e que conseguiram controlar. Então, nesse momento, o que a gente pode fazer é isso, sair de casa usando máscara, fazendo uso do álcool em gel, mantendo o isolamento social, que é tão importante. Vamos acreditar, né, que tudo isso vai passar, que vamos ter esperança, né, que tudo isso vai ser contido, vai ser controlado. E é isso, gente. Eu espero ter de alguma forma contribuído, né, ter agregado conhecimento e informações diante desse contexto que nós estamos passando. Ter dado informações sobre como lidar com a ansiedade e que possamos ter resiliência, que possamos ter tranquilidade, que possamos desenvolver as nossas capacidades de lidar melhor com medo, com frustrações e que possamos sair desse cenário muito mais fortalecidos do que quando entramos. Um forte abraço a todos e até a próxima.